Glória a Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Amém? Eu queria que você abrisse comigo em Romanos capítulo 12. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, eu te louvo por essa noite. Eu te louvo, Pai, pela oportunidade que temos de, como igreja, nos reunirmos para cultuar a Ti, exaltar e glorificar o Teu nome. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa rocha e nós estamos aqui, Pai, para aprendermos de Ti. A tua palavra diz que o teu jugo é suave, que o teu fardo é leve, e queremos aprender de ti para viver essa vida livre, essa vida na tua dependência, essa vida de leveza que temos no teu espírito. No nome de Jesus, obrigado por inspiração para falar como convém, além de, Pai, os meus irmãos iluminados para receberem a tua palavra, para que ela produza fruto em seus corações a 30, a 60, a 100 por um. No nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estou mesmo com o desejo da gente fazer uma série de 3 mensagens, esse domingo e os outros 2 próximos, muito focado nesse texto aqui. Se você é membro dessa igreja há mais de um mês, provavelmente você já ouviu a expressão renovação da mente. Isso é um assunto muito valioso, muito caro para esse ministério, Ministério Verbo da Vida. Se você fez o Rema, a gente fala muito sobre renovação da mente no Rema. O Rema é basicamente um curso de renovação da mente. E se você está achando que isso é hipnose, alguma coisa assim, eu te aconselho, vá lá fazer o Rema. Mas, quantos sabem que a vontade de Deus é que Deus deu à igreja, para que a igreja aprenda as coisas? Você entendeu isso que eu quis dizer? Amém, irmãos? O Rema foi uma muleta que Deus teve que levantar, porque muitas vezes a igreja estava falhando na sua função de ensinar a palavra. Amém? O que eu quero dizer com isso? Não é porque um assunto é muito falado no Rema que ele não vai aparecer no púlpito da igreja. Porque a responsabilidade de ensinar os crentes é da igreja, não do Rema. Amém? E esse assunto, irmãos, a Bíblia diz que o resultado de apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, e renovar a sua mente, o resultado disso é desfrutarmos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Eu tenho certeza que você anseia viver uma realidade dessa na sua vida, onde você pode olhar e falar, isso é bom, isso é agradável, isso é perfeito, sim ou não? Você quer viver essa realidade, irmão? Eu quero viver, eu quero poder olhar para a minha vida e dizer, rapaz, está bom, está agradável e está perfeito. E somente a vontade de Deus, somente estar centralizado na vontade de Deus, pode nos dar isso. Amém? E me permita dizer algo para você. Por que só na vontade de Deus vai ser assim? Porque... E quando eu entendi isso, irmãos, tudo fez sentido para mim. Quem me fez foi Deus. Você crê nisso? Você quer que você é criação de Deus? O que acontece se você é criação de Deus? Você existe porque Ele quis. Ok? Então, se você inventa, ou se nós inventamos, de viver uma existência alienada ou separada de Deus, essa existência separada de Deus é impossível de ser correta. Por quê? Porque quem fez foi Ele. Então, Ele é quem tem o meu propósito. Ele é quem sabe do que eu sou feito e para que eu sou feito. Então, quando eu fujo dele, invariavelmente eu vou estar fora de mim.
Alô? Tiago diz que nós devemos nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque aquele que ouve a palavra e não vive a sua prática é semelhante a um homem que a si mesmo se contemplou no espelho e quando saiu se esqueceu de como era a sua aparência. Preste atenção nisso que Tiago está falando, irmão. Tiago está dizendo que quando você se expõe à palavra de Deus, você está vendo a sua real imagem. Mas quando você não vive essa realidade, você esqueceu quem você é de verdade. Alô? Quando o homem nasce e ele se torna pecador, ele passa a viver uma vida que não é a vida real que ele deveria viver. É uma vida falsa. É uma vida fora da sua essência, fora do seu propósito. E a única chance dele viver quem ele realmente é voltando para a vontade de Deus. Jesus falou sobre isso e eu quero passar um tempo com você nesse texto de Mateus capítulo 16. Abra comigo aí Mateus 16. A partir do versículo 13, eu tenho certeza absoluta que você conhece muito bem esse texto. Você já ouviu várias vezes. Amém, gente? Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, é a famosa confissão de Pedro. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu acho, irmãos, que eu vou te mostrar algumas coisas que talvez é possível você não ter visto ainda nesse texto. Amém? Mas se você já viu tudo que eu vou te mostrar, glória a Deus, vai fortalecer ainda mais a sua fé nessas coisas. Amém? Esse texto é muito rico. É muito rico. E ele tem coisas muito fortes aqui. E eu vou ler com você não somente a parte da confissão de Pedro, mas também o erro que Pedro cometeu em seguida. E depois, como Jesus teve o cuidado de explicar as coisas. E nasceu a famosa frase, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 16. E eu não comecei com Romanos 12 à toa. A série que nós vamos fazer está em cima de Romanos 12. Amém, irmãos? Mas eu quero olhar para esse texto aqui com você hoje. Lembrando que irmãos, eu tentei ser um daqueles pregadores motivacionais. Eu desisti, eu vi que eu não sei fazer isso. O que eu sei fazer é isso, é pegar a Bíblia e falar ela para você. Amém, irmãos? E eu espero de verdade que isso te motive. Mateus capítulo 16, versículo 13, nos diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? É interessante esse detalhe que Mateus faz questão de marcar, que eles estavam em Cesareia de Filipe. Não é a famosa Cesareia que aparece várias vezes na Bíblia, essa Cesareia de Filipe é uma outra Cesareia. Cesareias eram cidades que eram colônias de Roma, eram cidades que tinham um governo romano, não local. Amém, irmãos? Essa aqui era governada por Filipe, um dos descendentes de Herodes o Grande. E essa Cesareia de Filipe era um lugar de muita feitiçaria. Amém, irmãos? E eu acho interessante ele fazer questão de marcar aonde é que isso aqui vai acontecer. Talvez a mais bela confissão sobre a pessoa de Jesus Cristo acontece no lugar aonde tem muita feitiçaria acontecendo. Eu não acho que Mateus colocou isso aqui à toa. Amém, irmãos? Então Jesus faz a pergunta de $1 milhão. Quem diz o povo ser o filho do homem? A expressão filho do homem, ela não nasceu aqui com Jesus. Jesus não passou a usar essa expressão porque quis. Jesus sabia exatamente o que essa expressão queria dizer. Ela vem de Daniel. Daniel, no capítulo 7, diz que o último reino que se levantará sobre a terra, o reino que entendemos que é o reino do Messias, ele vai acontecer quando um filho do homem, que é o ser celestial, que está com Deus, ele vai receber de Deus a autoridade e ele vai descer do céu para estabelecer um reino definitivo de justiça. Amém, irmãos? Então, quando os judeus ouviam Jesus se chamar de filho do homem, eles sabiam que Jesus estava reivindicando para si o direito da profecia de Daniel. Você está comigo?
Então, Jesus está dizendo, quem o povo diz que eu sou? Mas eu quero que vocês saibam que eu sou o filho do homem que Daniel falou. Versículo 14 diz, e eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Veja como que a multidão, as pessoas, as cidades que Jesus passava, a região lá da Judéia, todo mundo tinha uma opinião sobre Jesus, todo mundo tinha certeza que Jesus era de Deus, todo mundo tinha certeza que ele era um profeta, talvez ele fosse até mesmo a reencarnação de um. Amém, irmãos? Não, a Bíblia não é a favor da reencarnação, mas o povo começou a pensar, porque quando olhava para os profetas do Velho Testamento, e fazia 400 anos que não se levantava profeta em Israel, amém, irmãos? O chamado intervalo bíblico entre o Novo e o Velho Testamento é de 400 anos, e 400 anos Deus não está falando, não há revelação de Deus por 400 anos, então as pessoas começaram a dizer, não existe mais profeta, e aí Jesus aparece, e ele realiza milagres semelhantes aos de Elias, ele fala como Jeremias. João apareceu um pouco dele, mas não fazia os sinais. E eles estão falando, será que veio um João agora turbinado que faz sinais? Será que ele é o Elias que havia de vir? Ou será que ele é um novo Jeremias? Amém, irmãos? As pessoas falavam, mas ninguém da multidão tinha coragem de dizer, ele é o prometido. Ele é o Messias que haveria de vir. Eu sempre conto essa história no Rema. E a propósito, nós vamos começar a ensinar no Rema essa semana. Essa semana, né, Diego? Sexta-feira começa. Aleluia, o Rema voltou presencial. Glória a Deus, você está feliz com isso? Não? Essa semana a gente está recomeçando aí. Faz tanto tempo que eu não ensino no Rema. Estou meio enferrujado, viu, diretor? Vai ser meio mais ou menos. Mas, eu escutei essa história uma vez e nunca me esqueci. Uma missionária brasileira, quando caiu a cortina de ferro lá na Europa, quando caiu o comunismo, né, caiu o muro de Berlim e o comunismo ruiu, uma missionária brasileira foi tirar férias na Iugoslávia. Coisa de missionário, né, irmãos? Tirar férias em país destruído pelo comunismo, coisa de missionário. E ela foi para lá e estava passeando, e quando ela estava lá, ela conseguiu entrar na Moldávia. Já ouviu falar da Moldávia? Pouca gente já ouviu falar da Moldávia, porque era um dos países mais fechados do comunismo. E ela entrou na Moldávia, e quando ela estava lá, conhecendo a cidade, ela conheceu uma senhora que queria se suicidar. Eu acho essa história fascinante, eu conto ela direto. Se você já ouviu, eu vou dizer para você, não vai ser a última vez, eu vou contar várias vezes essa história. Essa senhora queria se suicidar, ela havia perdido seu filho, e perdeu a razão de viver e queria se suicidar. E essa missionária conversou com ela, obviamente com o intérprete, falou com ela, mas estava chegando o prazo do visto dela e ela tinha que sair da Moldávia. Então essa missionária pegou a Bíblia, uma Bíblia, e entregou para aquela senhora que 70 anos de comunismo na Europa, o cristianismo foi banido de lá, ela nunca ouviu falar de Jesus, ela nunca ouviu falar de Deus, ela nunca tinha visto uma Bíblia na vida dela, e ela entregou a Bíblia para aquela senhora. E aquela senhora pegou a Bíblia, e a missionária disse, por favor, não faça nenhuma loucura, eu vou voltar aqui, eu quero ver vocês novamente. Essa missionária conseguiu voltar na Moldávia uma semana depois. E foi diretamente à casa daquela senhora. E quando chegou lá, graças a Deus, a senhora não havia se suicidado. E aí a missionária ficou feliz, a abraçou e fez a pergunta. E aí, o que você achou do presente que eu te dei? E aquela moldaviana comunista disse, eu gostei muito, eu li a primeira parte. A missionária disse, primeira parte? Que primeira parte? E então, aquela senhora veio com... A Bíblia mostrou, eu li essa parte aqui, ela tinha lido todo o Velho Testamento. Para gente que diz que é uma palavra de Deus, né? A comunista leu o Velho Testamento em uma semana. Amém? Eu amo a tua palavra. Então. Essas coisas que a gente fala, né? Amém, irmãos? Ela leu. Só que a missionária ficou assim, porque a gente acha que Deus se converteu no Novo Testamento. Ainda vou falar bastante sobre o Velho Testamento aqui, meu irmão. Você vai começar a amar o Velho Testamento. Ele é maravilhoso. Mas, aquela missionária ficou preocupada e achou, meu Deus, ela leu lá, dizendo mata todo mundo, e caiu o dilúvio, e Sodoma e Gomorra. E aí a missionária perguntou, e aí, o que você entendeu?
E sabe o que aquela senhora moldaviana que nunca tinha visto a Bíblia entendeu? Ela disse assim: eu entendi que tem alguém para chegar. Era só isso que era para entender do Velho Testamento. Jesus conversando com os discípulos no caminho de Emaús, ele diz que começando por Moisés e passando por todos os profetas, expunha o que constava a respeito dele mesmo em todas as escrituras. Você está comigo, irmãos? Agora, isso gerou no povo de Israel um peso tremendo, porque o livro sagrado deles, do início ao fim, fala sobre uma mesma pessoa. Esse Messias bendito que virá, o ser divino que vai aparecer em forma humana. E eles estão esperando esse cara, e eles têm cuidado. Aparece Jesus e alguém fala que ele é o filho de Davi. Aí a pessoa que está doida de falar isso, ele é endemoniado, não é possível ele ser o filho de Davi. Eles tinham medo de assumir isso. Os próprios discípulos, irmãos, se você ler o livro de Mateus, você vai ver que no capítulo 8, Jesus está no barco dormindo enquanto o barco está na maior tormenta. Aí eles acordam Jesus levanta e fala assim: ei, vento, chega, mar, para, chuva, acaba agora. E os discípulos ficam assim, ó. Por quê? Porque o salmista diz que só quem controla as ondas e o tempo na sua mão é Deus. E eles estão assim, ó. E eles falam: quem é esse que o vento obedece? Passa um tempo e Jesus multiplica os pães. Ontem Luan estava falando aqui sobre a multiplicação dos pães. E Jesus multiplica os pães, depois ele vai para um alto monte orar e manda os discípulos ir para o outro lado novamente do Mar da Galileia, e eles estão atravessando o Mar da Galileia, e de novo vem uma tempestade, e no meio da tempestade vem Jesus andando em cima da água. Pedro fala: mestre, se é você, manda eu ter contigo. Aí Jesus diz: vem. E Pedro anda em cima da água. O mais louco é que Pedro começa a afundar, e Jesus, que está em cima da água, salva Pedro, que está se afundando na água. Aí levanta, volta os dois andando em cima da água, como se fosse uma passarela, e eles entram no barco. Eu fico um pouco aborrecido, irmãos, porque muitas vezes quando os pregadores vão falar dessa passagem, eles exaltam mais Pedro do que Jesus. Mas quando eles entraram no barco, sabe o que os discípulos falaram? Eles não falaram assim: nossa, Pedro, tu é moral mesmo. Não, eles não falaram isso não. Sabe o que eles disseram? Verdadeiramente, você é o Filho de Deus. Eles não viram a fé de Pedro, eles viram a glória de Cristo. Alô? Você está comigo, irmãos? E o tempo está passando e eles estão vendo as obras de Jesus, eles conhecem a Bíblia, eles veem as coisas que a Bíblia falava, eles conhecem as marcações de tempo que Daniel deu, e eles, meu Deus, é muita evidência para ser coincidência. E então Jesus pergunta abertamente: vai, agora eu quero que vocês digam, vocês já estão crendo? Versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és, oh aleluia, acabou a espera, você é o prometido, você é o descendente da mulher que o Senhor falou para a serpente, você é o outro profeta que Moisés falou, aleluia, você é o filho e a raiz de Davi, você é o leão de Judá, que Jacó disse para o seu filho, você é aquele que o cetro nunca vai se apartar, você é aquele que a graça se extravasa dos lábios nos salmos, você é o servo sofredor do Salmo 22, mas também é o bom pastor do Salmo 23, você é o servo sofredor de Isaías, mas você também é o rei glorioso que há de voltar. É isso que Pedro está respondendo. E ele não diz apenas tu és o Cristo, mas ele também diz a frase, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo, irmãos, não deve ser entendido como a nossa filiação que temos em Cristo Jesus. Mas quando esse povo aqui, nesse momento da história, está dizendo, você é o Filho de Deus, eles estão dizendo que Jesus é divino.
Você não se lembra quando Jesus estava no Sinédrio? Depois de ter sido levado lá do Getsemane, ele está no Sinédrio e eles estão interrogando Jesus e fazendo acusações falsas e nada está acontecendo, até que o sumo sacerdote fala: fala logo, você é ou não é o Filho de Deus? E ele diz: eu sou o Filho de Deus. Qual é a reação deles? Blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque eles estão vendo um homem que se diz ser Deus. Alô? Tudo bem com você? Você está vivo ainda ou não? A frase eu sou o Filho de Deus, não é como nós dizemos, né? Eu quando estava na escola e a gente estava brincando de futebol e o cara não passava a bola para a gente e falava assim: ei, eu também sou filho de Deus. Não, não é disso que ele está falando. Está falando de alguém que de fato é do céu e está fazendo uma visita aqui na terra. Amém, irmãos? E Pedro diz: é você. Você não só é o prometido, mas você é o Emanuel, Deus conosco aqui na terra. Você é Deus. E Jesus não o corrige. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Preste atenção nessas palavras. O apóstolo Paulo diz que nós somos salvos de graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele diz: do pecado porque vocês não creem em mim. Paulo também diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, versículo 2, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito de Deus. Pedro jamais poderia ter chegado a essa conclusão por raciocínio humano, porque o homem pecador é incapaz de reconhecer que Jesus é o Cristo. Isso tem que vir por revelação de Deus. Deus, a palavra de Deus, tem que brilhar, ser dita aos nossos ouvidos, para que o Espírito Santo ilumine em nosso coração, e então nós respondemos a essa verdade. Mas jamais o raciocínio humano pecador é capaz de concluir que Jesus é o Cristo. Por mais que, apesar de todas as evidências arqueológicas de que Jesus ressuscitou, a ciência jamais vai dizer que ele é Deus. Porque isso não é um raciocínio humano. Eu gosto como a NVT diz essa frase. A NVT diz esse versículo de uma forma muito, muito interessante, irmãos. Deixa eu só achar aqui a minha NVT. Ouve só esse versículo. É o versículo 17. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Amém. Pedro acabou de ter uma revelação absurda. Deus revelou que ele é o Cristo. Antes do Cristo morrer e ressuscitar, e a salvação estar disponível, Pedro já havia feito a boa confissão: tu és o Cristo. Você é o ser divino. Amém, irmãos? E aí o que acontece? 18. Agora eu vou dizer uma coisa, Simão. Teu nome mudou. Teu nome agora é Pedra. Manto. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você que talvez te assuste. Mas nós protestantes temos feito de tudo para distorcer esse versículo, para ele não dizer o que ele está dizendo, mas ele está dizendo que Pedro é mesmo o fundamento da igreja. Alô? No grego não tem para onde fugir, não. Ele está dando para Pedro a proeminência dos discípulos, dos apóstolos, e os apóstolos serão o fundamento da igreja. Você entendeu isso? Amém, irmãos? Pois vou dizer, você é Pedro, e é sobre você que vai começar todo esse negócio da minha igreja aqui. Não é a fé em Pedro que salva, é a fé em Jesus Cristo que salva. Mas você entende isso? Os apóstolos, nós estamos sob o fundamento dos apóstolos e profetas. E Pedro é o primeiro deles. Entendeu isso? E aí ele diz: eu lhe darei as chaves do reino dos céus.
O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Por quê? Porque os discípulos ainda não eram cheios do Espírito Santo, ainda não haviam sido nascidos de novo. E a pregação deles era uma pregação humana para mentes humanas. Mas a pregação que salva é a pregação na unção do Espírito Santo. Não é porque Jesus se escondia, é porque eles não estavam prontos ainda para falar isso. Porque carne e sangue não revela que Jesus é o Cristo, somente o Pai que está nos céus. 21. Daquele momento, agora que a conversa estava clara, agora que o papo estava reto, daquele momento em diante, Jesus começou a falar abertamente. Até aqui ele não falava abertamente, mas a partir daqui ele começou a falar abertamente, falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Amém, irmãos? Acabaram de descobrir que o homem é Deus, que o homem é o Messias prometido, e melhor de tudo, eles estavam no grupo do cara. Deixa eu te explicar uma coisa sobre a cultura judaica do primeiro século. Isso é muito importante você entender. Na cultura judaica do primeiro século, a educação ela era somente masculina, as meninas não tinham acesso à educação. Aliás, a educação para as mulheres é uma invenção do cristianismo. Para aqueles que dizem que o cristianismo é machista, essas pessoas nunca leram a Bíblia. Jamais leram a Bíblia. Uma religião machista jamais diria que a primeira pessoa a ver o Cristo ressuscitado foi uma mulher. Fechamos o parênteses da defesa do cristianismo. Mas, a educação judaica era assim, o menino, ele ia para a escola, e a educação judaica ela tinha 3 etapas. Eu não sei os nomes, são nomes judaicos. Mas a primeira, ele seria alfabetizado. E ele era alfabetizado com a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele aprendia a ler e escrever através da Torá. Então, uma criança judaica, aproximadamente de 5 a 9 anos, ele era capaz de citar de cabeça todos os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois vinha a segunda fase, que ele ia aprender mais ainda, e ele também aprenderia sobre a vida e as outras matérias também com o restante da Bíblia, o que os judeus chamam hoje de Tanakh. Então, com aproximadamente 13 anos, todo judeu sabia toda a Bíblia, todo o Velho Testamento de cor. Amém, irmãos? E aí começaria a terceira fase. E a terceira fase era o seguinte: os garotos que mais se destacavam na escola, quando eles terminavam essa segunda fase, os rabinos vinham às escolas e eles é que iam chamar quem ia caminhar com eles. O garoto, ele não se candidatava para a terceira fase, ele era convidado para a terceira fase. Você está comigo, irmãos? Então, os melhores eram chamados pelos rabinos mais importantes. Por exemplo, na época do apóstolo Paulo, o rabino mais importante da época era Gamaliel, que convidou o apóstolo Paulo. O que isso nos diz? Que ele já era brilhante na escola. Amém, irmãos? Mas quando um garoto não era chamado para um rabino, ele fazia o quê? Ele voltava para casa e ia aprender a profissão do pai. Então, quando nós olhamos que todos os discípulos tinham uma profissão e boa parte deles trabalhavam com o pai, o que a gente entende? Nenhum deles era brilhante. Alô? Amém? Nenhum deles se destacou. Amém? Então imagina para esses caras, quando um rabino vinha andando e atrás dele, porque um discípulo jamais ultrapassava o seu rabino, ele andava atrás e havia até um ditado na Jerusalém do primeiro século: seja coberto ou que a poeira do seu rabino te cubra, porque quanto mais poeira do rabino viesse na sua roupa, mais perto ele andava do rabino. Você entende isso?
né? Porque naquela época as estradas eram de barro e eles andavam de sandálias e o rabino ia levantando poeira, e quanto mais perto o discípulo estava do rabino, mais empoeirado ele ficava, e ele tinha um orgulho daquela poeira. Amém, irmãos? Você está comigo? Preste atenção nisso, isso é importante. Esses 12 apóstolos, eles foram rejeitados para essa posição. Esses meninos discípulos dos grandes rabinos, eles eram a elite, eles eram os caras. Veja a moral que Paulo tinha no livro de Atos. Ele pegava a carta para prender gente de outro país. Mas esses caras, eles foram rejeitados. É por isso que quando eles vêm ser discípulos, eles não se oferecem. É Jesus que chama. E Jesus diz para eles: não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi a vós. E Jesus os chama e fala: vinde, vem e me segue. Esse era o convite que o rabino fazia para o discípulo. Os rabinos chegavam nas escolas, nos meninos, e eles não faziam muita coisa. Eles chegavam assim: me segue. E aquele garoto sabia que ele ia viver atrás desse rabino agora. E quando Jesus chega para os caras já com profissão, já tudo maduro, fala assim: me segue. Eles estão entendendo, finalmente me deram chance. Alguém me viu. Amém, irmãos? Então, quando eles reconhecem que eles são os seguidores do rabino tampa de crush, que é Deus, nesse momento, você consegue imaginar como eles estavam felizes? Achando: acabou a nossa vergonha. Começaram a cantar Sabor de Mel, irmão. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Aí o que Jesus diz em seguida? Preste atenção. Entenderam quem eu sou? Pronto, eu vou morrer. Como é que é isso? Agora que estava ficando bom. E o versículo 22 diz algo interessante. Pedro fez o quê? Chamou de lado e começou a repreendê-lo. Essa expressão repreendê-lo aqui é literalmente uma bronca violenta. É expor mesmo a pessoa à vergonha. Agora, aonde que o discípulo tinha que andar? Jesus mesmo falou sobre a regra do discipulado. O desejo do discípulo não é ultrapassar seu mestre, mas é ser igual ao seu mestre. O discípulo jamais, naquela mentalidade, amém, irmãos? Jamais ensina seu mestre. O ápice da vida dele é chegar no nível do mestre. Mas Pedro não somente saiu de trás, como veio para frente e corrigiu Jesus. Só que ele acabou de chamar Jesus de Deus. Agora, que moral é essa para corrigir Deus? Alô? Por que eu acho isso aqui interessante? Porque nos mostra como na vida e no crescimento cristão, às vezes a gente vai ser tremendamente usado por Deus. E em seguida pode fazer coisas ridículas. Alô? Acontece isso na igreja desde os seus primeiros pais. Você está me amando ainda? E a gente não pode ficar colocando as pessoas num pedestal porque elas tiveram grandes revelações. Que Pedro teve a maior de todas. Alô? E quando Jesus começou a falar: ei Pedro, você é o cara! Cara, Deus está dizendo que eu sou o cara? Deus está dizendo que eu sou o cara. Eu sou o cara então. Se Deus diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o cara.
E então Jesus fala, eu vou morrer. E aí ele fala, espera aí que eu sou o cara. Jesus, vem cá. Deixa eu te ensinar. E tem uma frase que Mateus não destaca. Aliás, vamos ler o que Pedro diz. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo e dizer, jamais, Senhor, disse ele, isso nunca te acontecerá. Sabe, irmãos, se você está fazendo confissões que não estão alinhadas com o que Deus já disse, suas confissões jamais vão se cumprir. Você não confessa o que você quer. Você confessa o que a Bíblia diz que Deus te deu. Você está comigo? Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca te acontecerá. E eu quero ler o que está aqui no versículo 23, mas eu vou ler a frase de Marcos. Em Marcos, capítulo 8, versículo 33, não precisa abrir, eu vou apenas ler, diz assim, Jesus se virou, olhou para seus discípulos e repreendeu a Pedro. Mateus não coloca essa frase, olhou para seus discípulos. E eu acho isso interessante por quê? Vamos voltar para Mateus. Porque aquela fala poderia ser um vírus para todo mundo. Você vê várias vezes no convívio dos apóstolos, ainda com Jesus vivo, eles disputando quem era o maior, e agora Jesus deu uma indicação muito séria de que Pedro é o maior, e eles estão ali olhando, cara, a gente precisa agora dar uma certa. E quando Pedro fala aquilo, ele tem a coragem de corrigir o mestre, e os discípulos estão olhando aquilo, o que será que ele vai fazer? Então Jesus olha para eles, e ele vai dar uma lição que é para todo mundo agora. Você está comigo? E isso aqui, irmãos, isso aqui é muito importante o que Jesus disse. Jesus voltou-se para Pedro, versículo 23, e diz, afaste-se ou para trás. Volta para o lugar de discípulo. Você acabou de reconhecer que eu sou Deus. Como é que você está tomando a minha frente, rapaz? Não tome a frente de Deus, volte para trás. O que é interessante foi que quando Pedro acertou, Jesus disse, Pedro ou pedra, rocha, você teve uma revelação que veio de Deus. Aí olha o que Jesus vai dizer quando Pedro fala besteira. Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço, porque você cogita apenas as coisas do homem e não de Deus. Você consegue ver como é igual? Quando Pedro falou certo, Jesus disse, meu pai revelou para você que agora é pedra. Então ele falou, pai, pedra, revelação. Quando Pedro errou, ele disse, Satanás, pedra de tropeço, cogitação. O texto é antagônico ao outro. Amém. Agora, o que mais me surpreende nisso aqui é o que Jesus disse. Você é para quem? Jesus disse que a frase de Pedro era uma pedra de tropeço para Pedro. Era uma pedra de tropeço para os discípulos. Era uma pedra de tropeço para quem? Para ele. O que Pedro disse? Você nunca vai morrer. Aí Jesus disse, isso é uma pedra de tropeço para mim. Porque eu preciso morrer. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. E aí ele diz, porque essa frase que você está dizendo, Pedro, ela instiga o que é do homem em mim, não o que é de Deus. E se na minha vida eu escolher o do homem,
eu vou tropeçar. A Bíblia diz que na tentação, Satanás apresentou 3 tentações para Jesus. Transforma a pedra em pão. Se tu és o filho de Deus, joga de cima do pináculo. Mas tem uma outra que eu acho interessante. Satanás mostra os reinos do mundo. Eu te pergunto, por que Jesus ficou tentado sobre isso? Porque ele veio para restaurar os reinos do mundo. E Satanás está oferecendo justamente o que ele veio fazer sem ter que morrer. No Getsêmani, ele sua sangue. Por quê? E ele diz o que lá? Se possível for, afasta de mim esse cálice. E agora ele diz que isso, não morrer, o assunto não morrer, era uma pedra de tropeço para ele. Você está comigo, irmãos? Por que eu estou falando tudo isso para você, irmão? Porque eu quero que você entenda que Jesus, que é Deus que se fez carne, também tinha que lutar com coisas que ele tinha vontade de fazer, mas que não era o plano de Deus para ele. E ele tinha que escolher. Alô? Você está vivo ainda? Jesus disse, é uma pedra de tropeço para mim. E talvez essa seja a frase que vai mais chocar você. Nem sempre a vontade de Deus para a sua vida é exatamente o que você quer. Está me amando ainda? Por quê? Porque o seu querer foi corrompido pelo pecado. O seu querer tem muito da velha natureza ainda. Se é de Jesus, tinha coisas que ele não podia querer. Pode ser que tenha coisas que você queira errado. E então Jesus diz no versículo 24. E eu vou começar a encerrar aqui. Então, veja como o ensino passou a ser para todos os discípulos. Porque aquela cena de Pedro poderia corromper tudo. Não é à toa que logo depois dessa cena vai ter um monte de transfiguração. Deus vai aparecer e vai falar para Pedro, Tiago e João. Esse é o meu filho amado, a ele seguir. Em outras palavras, Pedro, nunca mais tente corrigi-lo. Você está comigo, irmão? Então Jesus disse aos seus discípulos, versículo 24. Se alguém quiser me seguir. Agora está aqui uma coisa que eu aprendi, irmão. Você vai, eu sei que você tem conhecido isso, você já viu minhas pregações, você sabe que eu sou um pregador da graça de Deus, eu amo a graça de Deus. Mas eu aprendi uma coisa com Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer era um pastor alemão, mas ele não era um cachorro não, ele era um pastor que era alemão. Na época da Segunda Guerra Mundial. Um homem corajoso, irmãos. Quando todos os cristãos piedosos estavam fugindo da Alemanha, Dietrich Bonhoeffer montou um grupo de extermínio para matar Hitler. Caba corajoso. Você está achando errado? É porque você não viveu em 1945. E ele foi preso pelo regime nazista e foi morto pelo regime nazista. Mas Dietrich Bonhoeffer diz uma frase que eu acho maravilhosa. Ele diz assim, a salvação, ela é totalmente de graça. Mas o discipulado custa tudo. Mateus está lá na coletoria de impostos. Um corrupto, safado, bandido, traidor do país. Pra você ter uma ideia, irmãos, como era ruim ser publicano, os fariseus diziam assim, ó, ele anda com publicanos e pecadores. Só para você ter uma ideia de como eram gente boa os publicanos. Era gente que a Lava Jato prende. Ou prendia em tempos atrás, eu já não sei. Você está comigo, irmãos? Mateus está lá, na mesinha, roubando adoidado. E Jesus olha para ele e fala, você pare, viu? Se você quiser vir comigo, você pare com tudo, pague o preço. Não, Jesus olha para ele e apenas chama, vem! Chama de graça!
Não tem que melhorar. Não tem que merecer. É de graça. Mas sabe o que aconteceu? Mateus levantou, a banquinha ficou. Ele deixou tudo para seguir o mestre. Oh, aleluia. Se alguém quiser ser meu seguidor, pode me seguir à vontade, mas você precisa aprender que você não vai poder continuar do mesmo jeito. A primeira coisa, negue-se a si mesmo. Alô, você me ama ainda? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, então siga-me. Está me amando ainda? Poucos estão me amando, mas tudo bem. Foi Jesus que disse, não fui eu, irmão. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Alô? Enquanto seu foco for você, enquanto você estiver lutando ainda, cheio dos seus achismos, enquanto você continuar dizendo, não, porque eu sou assim, eu sou assado, eu quero isso, eu quero aquilo, enquanto você fizer isso, você vai se perder. Porque lembra quem foi que te fez? Lembra quem é que sabe o que é bom para você? Mas se você aprender a, por amor de Cristo, perder tudo, aleluia, você vai achá-la. Pois que vantagem há o homem ganhar esse mundo todinho, ficar rico, moral, arrebentou, conquistou tudo que queria. Que adianta conseguir tudo isso e perder a sua vida? Me diga, naquele dia, diante dele, o que as conquistas humanas e mundanas vão adiantar diante dele? Senhor, aqui, ó, construí, ó. E ele vai perguntar, mas e a minha vontade para você? Alô? Você está comigo? Então, o apóstolo Paulo, ele me chama muito a minha atenção, porque lá em Filipenses capítulo 2, ele diz, olha, se alguém acha que pode se gloriar na carne, eu muito mais. Eu sou hebreu de hebreus, conto a lei fariseu, circuncidado ao terceiro dia, da tribo de Benjamim, perseguidor da igreja, eu era fera no negócio do mérito para ser salvo. Mas quando eu vi Jesus, o que para mim era lucro, eu considerei perda. Não tinha mais valor nenhum. Essa é a grande descoberta. Não existe nenhum raciocínio humano, nenhuma lógica natural que se compare ao Evangelho. Você não pode adicionar sua lógica ao Evangelho. Você não pode fazer compartilhar sua personalidade com o Evangelho. Você tem que morrer. E deixar que o Evangelho transforme a sua forma de pensar. Amém? E nos próximos 2 dias, nos próximos 2 domingos, nós vamos ver como é que o Evangelho transforma a nossa mente. Amém, irmãos? E como é que nós vivemos a vida que agrada a Deus. Para que a gente viva uma realidade boa, agradável e perfeita. Pastor, você já está nessa moral aí? Estou nada. Pergunta para minha mulher, você vai ver que eu não estou. Mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço, irmão. Diariamente eu busco fazer. Que é esquecendo as coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E como diz o escritor de Hebreus,
visto que temos tão grande nuvem de testemunha a rodear-nos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a afronta, não fazendo caso da ignomínia, mas hoje está assentado à destra da majestade. Eu estou tentando encerrar, irmãos, eu já estourei meu tempo, mas eu tenho um sério problema com o que tem sido feito com o evangelho nesses dias. Quando se transforma ou em esforço próprio, meritório, e ignora-se o trabalho de Cristo, ou se vende o que Bonhoeffer chamava de graça barata, onde a salvação veio de graça e tudo continua sendo de graça. Alô? Não, a salvação é de graça, a prosperidade é de graça, a cura é de graça, mas a vida com Deus significa deixar tudo que você foi. Tem que deixar tudo. Não, tá mandando largar um emprego. Não, irmão. A palavra é traduzida por vida, inclusive em algumas versões, no segundo versículo diz alma. Quando ele fala de ganhar a sua vida, perder, aquele que busca a sua vida perdê-la, mas aquele que deixa a sua vida achá-la. Depois ele diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A palavra é a mesma do versículo anterior. A palavra vida no versículo que diz buscar a sua vida, perdê-la, é a mesma que depois ele diz vai perder a sua alma. É a mesma palavra. Não é a vida biológica, as coisas que a gente precisa fazer para viver. Ele está falando dos seus conceitos e da sua ideia de vida. É a palavra psique aqui, que muitas vezes é traduzida por alma. Amém, irmãos? É a sua ideia de vida, é o seu conceito de vida. Se ele não for totalmente transformado pelo evangelho, irmãos, você vai perdê-la. Eu vou encerrar falando sobre isso. Certa vez Jesus havia acabado de multiplicar os pães. E ele subiu o monte para orar, e depois ele desceu e andou sobre as águas, e quando ele chegou do outro lado, a multidão estava lá. E Jesus disse: vocês estão atrás de mim, não é nem por causa dos milagres, mas é porque vocês comeram pão e se fartaram. Isso está em João capítulo 6. E Jesus diz: trabalhem pela comida que não perece. Porque, irmãos, Jesus não é a nova forma de satisfazer a mesma fome. Jesus tem que significar uma mudança na fome. Eu passei a desejar outra coisa. Eu passo a ansiar outra coisa. O que você quer? Eu quero o que Ele quer. Você está comigo, irmãos? Eu sei que não é uma pregação muito fácil, não. Fica tranquilo, nos próximos dias vai ser melhor, talvez. Mas eu preciso aprender a conhecer o Evangelho, irmãos. O Evangelho de Jesus. Isso é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa mensagem da cruz é o que liberta a mim e a você. Ser cristão não é só ter uma religião diferente das pessoas. Não é só frequentar os cultos ao domingo. Ser cristão é morrer para esse mundo e viver para Deus. Paulo diz: estou tentando. Porque se vocês morreram e a sua vida está oculta com Cristo em Deus, então pensai e buscai as coisas que são do alto, não as que são aqui da terra. Amém. Você recebeu uma coisa boa essa noite? Você pode ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Eu quero que você pense, como cristão,
o que é que ainda não morreu? Aleluia. Aleluia. O que é que precisa morrer? Aleluia. Do velho homem. Em Cristo você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. A vida com Cristo não chama novo nascimento à toa. Não dizemos que somos uma nova criatura à toa. É porque tudo tem que ser diferente. Existe uma nova lei, existe uma nova regra, existem novos valores. Não dá para carregar os mesmos valores, não dá para ser a mesma pessoa, não dá para viver do mesmo jeito. Quando alguém que se assume cristão vive a mesma vida, a única conclusão possível é que esse cristianismo que ele abraçou é falso. Não estou dizendo que acertamos tudo da noite para o dia. Mas a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Mas se nunca começa a brilhar, irmãos, é porque nada aconteceu ainda. O cristianismo é mudança. Mudança de mente, mudança de vida, mudança de atitude. Aleluia. Aleluia. Jesus não queria ir para a cruz. Jesus não queria morrer. Mas esse era o plano para a vida dele. E se lembre que quando algo está sugerindo, será que é isso mesmo de Deus para a minha vida? Será que Deus não pode me aceitar assim como eu sou? Não! Porque o que você é foi moldado pelo pecado. Ele ama você mesmo quando você era pecador, Ele te amou. Mas Ele planejou algo muito superior para você. Ele não ama você do jeito que você é. Ele ama você apesar do que você é. Mas uma vez com Ele, Ele vai transformar tudo na sua vida. Ele vai transformar tudo. Todos os valores. Todos os valores. Pedro diz que nós recebemos um fútil procedimento dos nossos pais. Por melhor que seu pai fosse, comparado ao Evangelho, o que ele te ensinou é fútil. Mas em Cristo há uma nova esperança. Por isso que me incomoda muito, irmãos, quando alguém associa qualquer ismo humano ao Evangelho. Quando alguém diz que o socialismo é mais cristão, não, o capitalismo é cristão, não, nada pode ser comparado ao cristianismo, nada parece com o cristianismo. Cristianismo é Deus se fazendo homem para nos elevar à sua divindade. Nada se compara com isso. Aleluia. Mas aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Eu não posso fazer essa oração, a oração dessa mensagem por você. Você entende isso? Você entende que ela é somente sua? Mas agora feche seus olhos e faça ela. Faça ela. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Se existe alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus,
não fez dele Senhor e Salvador da sua vida. Ter Jesus não se trata de uma nova religião. Não, não, não. Se trata de nova vida. Se você está aqui essa noite, eu não conheço todas as pessoas, e as pessoas ainda estão de máscara. Mas se você está aqui essa noite, gostaria de entregar a sua vida a Jesus, fazer dele o Senhor da sua vida e viver essa novidade de vida. Para viver uma vida real, não uma vida de Instagram. Sabia que é tudo mentira aquilo lá? Sabia que aqueles casamentos felizes não são tão felizes? Mas em Jesus existe uma alegria verdadeira. No Evangelho existe algo real e verdadeiro. Eu tenho conhecido esse Evangelho, irmão, e eu quero muito que você conheça. Se você está aqui e ainda não entregou a sua vida a Jesus, levante sua mão, faça um sinal. Os conselheiros estão aqui, nós vamos orar com você. Todo mundo salvo? Todo mundo aí é salvo? Pergunta para quem está do seu lado, irmão, se você não conhece, se já tem Jesus. Talvez tenha alguém que você não conhece perto de você. Todo mundo aqui é salvo. Aleluia. Talvez você seja crente, mas ainda não é batizado no Espírito Santo. Ainda não recebeu a evidência bíblica de falar em outras línguas. Se você quiser hoje receber o batismo do Espírito Santo. Eu ouvi um testemunho tão maravilhoso essa semana. Nosso irmão Luiz, que recebeu Jesus aqui nessa igreja, estava orando em casa e leu sobre o batismo do Espírito Santo no livro do irmão Rei. Ajoelhou com a Bíblia aberta e falou: Senhor, eu quero. E daqui a pouco estava falando em outras línguas, sozinho em casa. Que coisa gloriosa, irmãos. Mas se você está aqui e quer receber hoje o batismo do Espírito Santo e a evidência bíblica de falar entre as línguas, venha. Não perca essa chance. Todo mundo aí é cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então você pode se sentar. Chegamos.